Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Araújo, sou embarcadeiro MVP e estou trazendo mais um artigo. Dessa vez irei falar sobre o mais novo Delphi, de codinome Godzilla, que está trazendo aí uma super novidade, que é a compilação de Delphi para Linux. Seguindo essa linha de raciocínio, irei mostrar para vocês como está instalando o Apache 2 no Linux Ubuntu 16.04, que é o que eu utilizo, 64-bit. E após a instalação, estarei apresentando a estrutura de diretórios e os arquivos de configurações do Apache. Uma vez que eu percebi que a estrutura de diretório do Apache no ambiente Linux é um pouco diferente da estrutura de diretórios do Apache para o Windows. Bom, eu já utilizo Linux há algum tempo. A primeira versão de Linux que eu utilizei foi a Kurumin, lançada pelo Carlos Eduardo Morimoto, né, o criador do famoso site na época Guia do Hardware. Então o Kurumin foi lançado, se não me falha a memória, em 2003 para 2004. Foi a primeira versão de Linux que eu utilizei e de lá para cá, desde então, eu não parei mais de utilizar. Linux é um ambiente muito robusto, um ambiente muito estável, certo? Não estou aqui para gerar nenhuma polêmica, nem criticar o Windows, nem nada. Então, o ambiente Linux, ele evoluiu bastante. Eu creio que ainda existe algum preconceito com o ambiente Linux, de pessoas pensarem que é um ambiente difícil de se manipular, né, no seu dia a dia. Mas o Linux evoluiu bastante. O Kurumin, no caso, foi uma das primeiras versões que foi destinada a usuários finais, né? Ser uma versão simples de se utilizar, tão quanto o Windows é. Ser bastante intuitiva. Ela não foi dada continuidade a ela, acho que por questões pessoais do próprio criador aí, de tempo e tudo, mas em seguida apareceu o Ubuntu, e o Ubuntu vem evoluindo. Para mim hoje é uma das melhores distribuições para usuários finais que existe atualmente. Mas eu já utilizo outras versões como o SUSE, o Debian e por aí vai. Mas eu gosto muito do Linux pela sua simplicidade, robustez e estabilidade. Antes de iniciar a mão na massa, gostaria de indicar para vocês dois artigos que foram lançados recentemente, seguindo essa linha de raciocínio do Delphi Godzilla. O primeiro que eu indico é o artigo do meu amigo Kelvin, onde ele fala para você já ir se preparando para o compilador, como se preparar, mostrando aqui qual Linux você deve instalar. No caso, ele indica o Linux Server. Eu estou utilizando no meu computador, não é o Linux Server, é o Linux o Ubuntu normal, né? O Ubuntu sem ser server para usuários finais, mas eu utilizo essa mesma versão, a 14.04 LTS. Ele mostra outras versões que são compatíveis com o Delphi para Linux. Mostra alguns pacotes que devem ser instalados e atualizados. E bacana também que ele mostra aqui alguns comandos básicos que você já deve ir aprendendo para manipular o terminal do Linux. Então, usuários Linux realmente têm essa preferência de estar utilizando o terminal. Com o tempo você se acostuma, você vê que é realmente bastante robusto o uso do terminal. Fala de algumas refatorações que você deve utilizar, né? No caso de comandos ou bibliotecas no Delphi que são somente específicas de uma plataforma, por exemplo, a do Windows, você colocar os ifdefs aqui. E algumas perguntas, dúvidas frequentes aqui. Então realmente é um artigo simples e direto, porém recheado de informações muito úteis. O outro que eu indico, lançado pelo grande Fernando Risato, mostrando aí um preview, né, do novo compilador Linux para Delphi. Então quem não pôde acompanhar o Delphi Academy ao vivo, já está disponível no YouTube e você pode ver todos os detalhes nesse vídeo. Então vamos começar o mão na massa. Vou mostrar aqui para vocês como é que instala o Apache 2. Vamos iniciar aqui o terminal. O Apache 2 ele se encontra nos repositórios confiáveis do Ubuntu. Então isso significa o quê? Significa que a gente pode instalar ele através do comando apt-get. O comando apt-get vai ser muito utilizado por vocês para estar instalando sistemas no Linux. Não só para estar instalando, mas também como removendo e atualizando pacotes.
Então, como a Apache está na listagem de pacotes confiáveis do Linux, ele pode ser instalado via apt-get. Mas nada impede que você baixe o pacote na internet, descompacte dentro do seu computador e instale ele manualmente. Então vamos disparar o comando apt-get. Ele tem que ser disparado como sudo, porque ele precisa de privilégio de administrador. E sudo é usuário root. Então vamos disparar ele como sudo apt-get install Apache 2. Esse é o nome do pacote. Quando eu peço para instalar, ele pede a senha. Digitamos a senha do usuário root. E aí ele vem uma série de informações aqui. Dentre as informações, ele mostra que vão ser instalados pacotes adicionais, né? Apache Beam, Apache Data, a libapr. A libapr nada mais é do que a RTL do Apache, né? A Runtime Library é essencial para o funcionamento dele. E ele mostra aqui também outras informações que são os pacotes sugeridos. Dentre os pacotes sugeridos existe o Apache Doc, que é a documentação. Ou seja, eu acho um pacote muito importante para ser instalado, porque você tem acesso à documentação independente de ter internet sim ou não. Você tem acesso à documentação offline. Então você não precisa de estar com a internet para estar tirando dúvidas, vendo os recursos do Apache. Então acho muito importante sempre você estar instalando as documentações das ferramentas offline. E também sempre dando uma olhada nesses pacotes sugeridos ou pacotes recomendados que ele mostra. Então não vá clicando logo em sim, antes de dar uma verificada nas informações que ele está te passando. Então eu vou digitar não, certo? Não vai instalar, porque eu quero instalar os pacotes sugeridos. Vamos fazer tempo que eu não instalava nada aqui, já estava tudo instaladinho direitinho, então eu não lembrava qual era o parâmetro que eu tinha que passar para o apt-get para ele instalar os pacotes sugeridos. Então fui na internet rapidamente, na primeira pesquisa que eu fiz já descobri qual era o comando, o parâmetro que eu tinha que passar para ele instalar os pacotes sugeridos. Então muito tranquilo essa busca. Então eu disparo o comando novamente, o apt-get, só que agora passando esse parâmetro, que é o install suggestions. Nesse momento ele mostra que agora ele vai adicionar todo mundo, os pacotes adicionais que vão ser instalados, não vai ser mais somente aqueles, mas ele adicionou também aqui o doc e esse aqui, né, o suexec, que eram os adicionais, os sugeridos. Então eu vou digitar assim e pedir para ele instalar. Pronto, a partir de agora tudo é automático. Ele está baixando, descompactando, instalando todos os pacotes necessários. Pronto. Nesse exato momento ele já instalou o Apache no seu Linux. Então muito tranquilo a instalação. É para ele também já ter levantado o serviço automaticamente. Então já para o serviço estar rodando. Então se nós formos aqui no browser e pedir para dar aqui um localhost, olha o que nós já temos rodando aqui. Muito simples a instalação, não é verdade? Então basicamente é isso. Podemos observar que tem alguém rodando na porta 80, como não tem nenhum outro web server instalado nesse computador, então quem está rodando na porta 80 é o Apache 2. Então ele mostra aqui algumas informações iniciais, porém bastante interessantes, você dar uma olhada nessa página inicial. Dentre elas ele tem aqui o link para o manual, que seria a documentação que nós instalamos, né? A Apache 2 doc lá, o pacote. Então se você não tivesse instalado, daria aqui um 404, né, not found, não iria encontrar esta página. Como a gente instalou, está aqui, tá instaladinho, então temos bastante informação aqui sem necessidade de internet. Ele mostra aqui a estrutura de diretório principal, então de cara que ele já mostra que ele instalou ele lá nesse path, né, barra etc, etc, barra Apache 2, e aqui os principais arquivos e diretórios que existem dentro desse diretório, ok?
Aqui ele explica cada um deles que ele apresentou aqui de forma resumida, o apache2.conf, o ports.conf e os outros diretórios que existem lá. Então nós já podemos rastrear onde é que ele foi instalado. Então, se a gente for, por exemplo, comparar essa estrutura de diretório, deixa eu ir lá para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Então lá na pasta etc Apache 2, está aqui onde ele falou que ele instalou. Então nós temos aqui os diretórios dos módulos, de configuração, de sites. Nós temos o apache2.conf e o ports.conf. Esses dois arquivos de configuração aqui são os mais interessantes para a gente estar estudando inicialmente, porque o apache2.conf, se eu abrir ele aqui, nós podemos observar que aqui é onde ele tem... Aqui nós poderíamos alterar o caminho de instalação, se a gente está instalando automática ou de forma manual, né? Onde seria o root dele, o diretório root. Tem outras configurações aqui que eu não vou falar agora, que o vídeo não é para se aprofundar sobre o Apache, mas vocês podem estar solicitando isso, que eu posso estar vendo uma outra oportunidade de estar falando melhor sobre o Apache. E a outra configuração seria essas configurações aqui, ó, de Include Modules Configuration. Então aqui é onde ele especifica onde é que estão os módulos que foram instalados no Apache. Então no caso, quando a gente for pedir para o Delphi gerar uma compilação para Linux, a gente vai pedir para ele dizer lá que ele gere um Apache Module. Então vai ser justamente através dessa configuração que a gente vai configurar o nosso módulo. E a porta que ele está rodando atualmente. Então se nós voltarmos lá para o diretório e formos no arquivo ports.conf, nós iremos ver aqui a configuração default. Ó. Então ele está escutando a porta 80. Então é por isso que nós não precisamos de nenhum parâmetro aqui, né, para dizer qual é a porta que ele está rodando. Então, como exemplo aqui, se eu quisesse alterar esse arquivo, como nós faríamos? Então bastaria eu vir aqui e digitar qual era a nova porta, parar o serviço e levantar ele novamente. Só que tem um detalhe, esse arquivo ele se encontra dentro dos diretórios de diretórios que exigem manipulação somente pelo usuário root. Isso questões de segurança do Linux. Então, por exemplo, se eu abrir ele aqui de novo e eu tentar digitar aqui, eu não consigo. Opa, consegui, certo, desculpa, eu consigo digitar, consigo modificar, porém eu não consigo salvar, porque ele já está falando que esse arquivo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ele é somente leitura. Ou seja, se eu tentar salvar aqui, vou dar um Ctrl S, tentar salvar aqui, ó, nem habilita a opção. Então ele habilitou salvar como, mas eu não poderia salvar como dentro desse diretório. Então o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que abrir esse arquivo como sendo um usuário administrador, usuário root. Então como eu faço isso? Eu vou no terminal, né? Eu vou aqui no terminal, vou lá naquele diretório cd/etc/apache2. Então ele abriu, se eu der um ls aqui, ele vai mostrar que nós temos nosso port.conf. Então eu vou disparar um sudo, eu chamo o gedit. Existe o VI, existe outros manipuladores de arquivo, mas eu abro o gedit, que é tranquilo, é intuitivo, é bem simples até para usuários que estão iniciando. É como se fosse o bloco de notas do Linux, né? Então sudo gedit e eu chamo o arquivo, né? Desculpa, gedit ports.conf. Ele pede minha senha de usuário root. Nesse momento ele abriu. Então no exato momento ele abriu e não está mais como somente leitura, já que quem está manipulando é um usuário, um super usuário. Então se eu botar aqui para 8082, já consigo salvar. Vou fechar aqui, ok? Vou parar o serviço do Apache. Exatamente, o serviço foi parado. Se eu for aqui tentar dar um refresh nessa página, o Apache está fora do ar. Então eu vou voltar novamente e vou reiniciar o serviço, já que eu mudei de porta.
O serviço foi reiniciado. Se eu tentar aqui rodar novamente, continua não encontrando. Por quê? Porque nós alteramos a porta de escuta do Apache, né? Então agora ela está na 8082. E aí voltou a funcionar tudo normal. Então, tranquilo, né? Bem tranquila a manipulação, nada de outro mundo. Então vamos dar uma olhada agora aqui no restante da estrutura de arquivos e diretórios do Apache. Falei sobre a estrutura de diretórios, a diferença, mostrei para vocês aqui a diferença do Linux para o Windows. Porém, como a gente vai falar mais na frente sobre módulo no Apache, como é que é feito, como é que o Apache faz o carregamento dos módulos, como é que ele sabe quais módulos ele tem que carregar quando o serviço for startado. Então, por exemplo, aqui no Windows, no httpd.conf, a configuração fica aqui, ó. Então aqui fica todos os módulos, localização e os módulos no qual ele vai carregar. Então é através desse comando aqui, load module, o nome do seu módulo, o diretório e aqui no caso o binário do módulo que será carregado. A gente vai ver direitinho quando a gente gerar o nosso módulo e for configurar, mas essa aqui é a configuração base de carregamento do módulo. Como é que é feito isso lá no Apache no Linux? Se nós formos aqui também no Apache 2.conf, que é o equivalente àquele, nós vemos aqui, que nós já tínhamos mostrado antes, o include modules configuration. E aqui ele tem esses dois diretórios que ele delegou, né? Ele organizou. Então é os mods enabled.load.conf. Então aqui onde ficam as configurações. Se a gente for nesse diretório que ele mostrou aqui, ele mostra uma série de atalhos, né, para outros arquivos, ok? Para onde são esses atalhos? Esses atalhos são para arquivos que estão aqui, ó, nesse small variable. Então aqui é onde estão os arquivos originais, certo? De configuração e de carregamento. Então, aqui é uma forma de eu dizer o que? Rapaz, aqui são todos os módulos que eu tenho, mas os que estão habilitados e que devem ser rodados quando você startar são esses, os que estão com os atalhos aqui, certo? Eu posso ter módulos configurados aqui e desabilitar eles temporariamente como? Removendo o atalho, né? Esse atalho, esse link que é criado aqui desse diretório, ok? Então vamos abrir aqui um arquivo de load. Se nós vermos aqui, ó, é exatamente igual àquela configuração que tem lá no Windows, ó. Aqui, ó, palavra load, o nome do módulo, o diretório aonde se encontra o binário do módulo. Então tá aqui, o load module, o nome do módulo e o diretório aonde se encontra o binário do módulo. Agora eu quero chamar a atenção para vocês da onde se encontram os módulos do Apache. A gente percebeu, os módulos do Apache não se encontram na pasta etc/Apache 2. Ela se encontra nessa pasta user lib Apache 2 modules. Então esse diretório aqui, esse diretório modules, que está aqui, ele é o equivalente a esse diretório aqui. Ok? Onde ficam todos os módulos, todos os binários dos módulos instalados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um comando de terminal que é bastante interessante. Imaginemos que a gente descobriu lá pela página inicial que onde ele instalou foi aqui, né? No etc Apache 2, aqui é onde estão os arquivos de configuração. Mas se nós quisermos descobrir aonde o Apache, em outros locais onde o Apache foi instalado mais no Linux, nós temos um comando muito interessante, que é esse comando aqui, ó, o where-is. E nós chamamos o nome do pacote. Então a gente pode perceber, ó, que ele encontrou o pacote Apache 2 em alguns outros diretórios, né, que é o equivalente igual lá no Linux, arquivos de programa, Windows, System 32. Então quando você instala algum sistema lá no Windows, ele não instala somente lá no arquivo de programa. Alguns arquivos eles espalham por esses diretórios. Isso não é diferente no
no Linux. Então eu queria chamar a atenção para vocês, para esse diretório aqui do user lib Apache 2. Então aqui é onde ficam os binários as bibliotecas do Apache. No caso seriam os módulos. Então se nós formos lá, vou voltar aqui na parte no raiz e for lá em users, user lib Apache 2. Então nós temos aqui os módulos, ó. Então é justamente quando a gente criar lá no Delphi nossos binários do nosso módulo, nós vamos trazer eles para cá. E depois, lá naquele arquivo de configuração, nós vamos apontar a configuração informando onde é que está o nosso módulo. A gente vai ver isso bem direitinho no próximo vídeo. Então, para não se alongar muito, acho que vou finalizar por aqui essa introdução, essa parte inicial de configuração do ambiente, só que configurando o Apache. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já criando um módulo lá no Delphi Godzilla e trazendo os binários para cá, configurando, a gente faz o nosso primeiro Hello World utilizando o Web Module e em seguida a gente faz um Hello World utilizando o DataSnap. Tá ok? Não vou prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, dúvidas sobre o Linux, dúvidas sobre configurações do Apache, vocês vão me enviando nos comentários, que aí a gente pode montar outra série de vídeos ou um vídeo detalhando melhor como é o funcionamento do Apache ou do Linux. Tá ok? Então galera, é isso aí, eu agradeço a todos e até breve.